bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre algumas descobertas da ciência. Vamos lá? Então, para começar, a gente vai ver um pouquinho sobre Betelgeuse. O que é Betelgeuse? É uma supergigante vermelha e a mais próxima do nosso planeta. Ela tem muitas características aí que levam, aos astrônomos a ficarem se questionando, por que ela tem características assim tão diferenciadas. E aí os cientistas buscam desvendar alguns fenômenos que são apresentados por ela, sobre essa supergigante vermelha. Só que para isso a gente precisa, é claro, do auxílio de alguns instrumentos muito importantes para conseguir aí o máximo de informações possíveis e informações detalhadas acerca dessas estrelas e desses astros que estão tão longe aqui da nossa superfície. Hoje a gente conta com a participação de alguns instrumentos que são os telescópios, que justamente vieram como uma solução para tentar vislumbrar, conseguir enxergar objetos ou astros, corpos celestes que estivessem bem longe da gente. E aí esse telescópio espacial, que é o Hubble, ele pôde ajudar aí a astronomia em diversas questões, principalmente na exploração aí do espaço e de muitos corpos celestes, como eu estava dizendo para vocês. Nessa imagem aí a gente observa como é Betelgeuse, uma das estrelas mais brilhantes do céu, e ao lado a gente tem esse telescópio espacial que já nos trouxe aí diversas informações daquilo que está bem longe da nossa proximidade. Então é claro que em tempos atrás isso jamais seria possível o número de informações que a gente tem hoje. Só que graças ao avanço aí, desses instrumentos, a gente conseguiu cada vez mais ir explorando características que trouxeram aí justificativas para muitos fenômenos que acontecem até mesmo aqui na Terra, aqui na nossa superfície. E aí a gente entra aí, dentro dessas descobertas da ciência, dentro dos principais embates que ocorreram ao longo do tempo. Para começar, a gente vai começar um pouquinho conversando sobre o geocentrismo e o heliocentrismo. Essas teorias aí eram para descobrir como que seria um movimento terrestre, Será que a Terra seria o centro de tudo e ao redor da Terra girariam todos os planetas, incluindo o Sol e a Lua? Ou será que a teoria correta seria que o Sol está no centro e que ao redor do Sol nós temos todos os planetas, inclusive a Lua, fazendo um movimento? Hoje, atualmente, o modelo utilizado para explicar o universo é justamente o modelo proposto pelo heliocentrismo, onde o Sol está no centro e ao redor do Sol a gente tem a movimentação dos 8 planetas. E nós temos luas também, que estão aí fazendo uma movimentação em volta dos planetas. Por que eu falo luas no plural? Porque aqui na Terra a gente só tem uma lua, mas tem planetas que têm 5 ou mais luas, tá? Só que nem sempre se pensou assim. Antes, como eu falei para vocês, chegavam-se a se questionar, e acreditavam que quem estava no centro de tudo seria o planeta Terra, e que em volta da Terra tudo circundaria. Quem fez essa primeira proposta, que é a proposta chamada de geocentrismo, onde a Terra está no centro, é a proposta desenvolvida pelo astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu, tá? E essa teoria dele até perdurou por um certo tempinho, até que veio, a outra, que é a teoria do heliocentrismo, formulada por Nicolau Copérnico. Claro que Copérnico depois teve que ter algumas comprovações também, com auxílio de outros astrônomos, que também ficaram fazendo observações para tentar confirmar se o que estava acontecendo de fato era o real. E aí a gente tem uma figura bastante importante, que é a figura de Galileu Galilei, que também começou a estudar o céu com o telescópio e que chegou à mesma conclusão. No caso, a conclusão de que o Sol estaria no centro e em volta do Sol nós teríamos o movimento de todos os planetas. Isso porque o Sol é uma estrela, é um astro luminoso. E esse astro luminoso seria importante para fornecer luz para os astros iluminados. Que entre os astros iluminados, que são aqueles que não têm luz própria, a gente tem aí todos os planetas e inclusive a Lua. E aí, quais são as contribuições importantes de Galileu Galilei? Galileu Galilei, ele realizou grandes estudos na área da física e também na área da astronomia. Ele trouxe importantes contribuições para a área da astronomia quando ele conseguiu inventar o seu próprio telescópio. Então, claro que hoje a gente tem telescópio muito mais desenvolvido com muito mais funções, mas pensa que no momento que
Galileu Galilei começou suas observações, os recursos eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Então ele foi um dos primeiros a apresentar esse recurso e com o tempo, né, esse primeiro recurso ele foi sendo aperfeiçoado. Mas foi graças a essa primeira ideia dele que houve, né, as primeiras explorações aí do universo e a confirmação de algumas teorias, a confirmação de algumas propostas. O primeiro telescópio, que foi o telescópio feito por ele, né, ele foi chamado de Galileu Perspicillium, tá? Foi um instrumento muito revolucionário naquela época e que serviu para aprimorar a observação do olho humano, porque nós temos um certo limite, nós não conseguimos observar a longas distâncias. E ele queria algo que seria assim muito vislumbrante para aquela época. Ele queria observar algo que estava no céu, algo aí a quilômetros de distância e de possibilidade. E aí, com esse aparelho em mãos, ele conseguiu descobrir importantes coisas, como, por exemplo, 4 dos 69 satélites de Júpiter, que seria o Io, Calisto, Ganimedes e Europa, os quais ganharam o nome de luz de Galileu mais tarde. Ele também descobriu, né, usar seu telescópio, que o planeta Vênus, assim como a Lua, também apresentava algumas fases. E ele também conseguiu comprovar que a Terra ela girava em torno do Sol, ajudando aí na ideia de Copérnico, né, na ideia do heliocentrismo, onde o Sol está no centro e todos os planetas estão girando ao redor. E aí, ao realizar essa constatação, né, ele ajudou aí positivamente as ideias propostas anteriormente por Copérnico. Outras contribuições importantes da ciência, né, onde a gente teve uma ideia e depois tivemos outras, foram as ideias propostas por Charles Darwin e Lamarck. Quando a gente fala sobre eles, eles são importantes naturalistas. Eles são naturalistas que tentaram aí, que vieram, né, para evidenciar a teoria do evolucionismo. Só que Lamarck, ele propôs de um lado e Darwin ele veio com outras propostas, mas também para explicar a questão da evolução. Por que os seres passaram por transformações ao longo do tempo? O que será que teria justificado? Lamarck ele se apoiava em dois princípios. Segundo Lamarck, seria o princípio da lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. O que seria essa lei do uso e desuso? Aí a gente tem um exemplo clássico, que seria o exemplo do pescoço da girafa. Segundo Lamarck, se o indivíduo ele utilizasse demais determinada parte do corpo, determinado órgão, esse órgão ele sofreria uma mudança positiva, já que estava sendo muito utilizado, muito requisitado, né? Ele poderia sofrer uma certa evolução. E ao contrário, se ele deixasse de ser utilizado, ele cairia no que a gente chama de desuso. E esse uso ou desuso poderia ser passado para os descendentes. Só que, é claro, depois vieram muitas refutações, né, para mostrar que Lamarck poderia estar equivocado. Inclusive, foi feito o experimento de Weismann, né, onde ele fez o experimento de cortar um rabo de ratos para ver se depois, nas próximas gerações, nasceriam ratos com rabo cortado, o que não aconteceu. E Darwin, ele veio com a ideia aí também para defender, né, o evolucionismo, só que utilizando os mecanismos da seleção natural. O que seria seleção natural? O meio vai selecionar aqueles que estão mais aptos. Aqueles que estão mais aptos são aqueles que vão ter um sucesso reprodutivo. Então, segundo ele, os seres vivos eles têm uma capacidade de se adaptar às condições que o ambiente oferece. E aí, aqueles que conseguem se adaptar melhor são aqueles que vão conseguir se sobressair e, consequentemente, são aqueles que vão ter mais sucesso de conseguir realizar a reprodução, de ter descendentes. Então, a seleção natural seria o meio vai escolher aqueles que são mais aptos, porque eles são até, de certo ponto, mais resistentes. Eles conseguem se adequar às novas necessidades, né, ou à falta de recursos que determinado ambiente pode oferecer. Aqui, outro ponto importante, outra figura bastante importante dentro da ciência seria Marie Curie. É a polonesa mais brilhante da história. Quais foram as suas contribuições? Ela descobriu aí dois novos importantes elementos químicos. No caso, ela descobriu o polônio e o rádio. Ela foi a primeira mulher a fazer doutorado na França e ela ganhou 2 prêmios Nobel e virou a cientista mais conhecida da Terra. Não foi nada fácil ela chegar às suas conclusões desses novos elementos químicos, tá? Ela ficava totalmente exposta, o que depois, né, ocasionou até a sua morte. Ela foi uma das mulheres que começou a mudar os rumos da história e também o estudo da radioatividade. E ela mostrou ao mundo o valor intelectual e a riquíssima contribuição também que as mulheres poderiam fornecer ao mundo científico. Ela foi a primeira pessoa a receber o prêmio Nobel, ela recebeu aí
duas vezes, uma em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural, em 1903, e outra importante que ela recebeu foi em química, pela descoberta dos dois novos elementos químicos, isso lá em 1910, polônio e o rádio. Só que, como eu falei, ela ficava muito exposta e isso depois trouxe importantes danos para a sua saúde. E aí, outra importante figura que a gente tem também dentro da ciência é Johannes Kepler, né? Ele foi um astrônomo, astrólogo e matemático alemão, sendo conhecido por suas leis chamadas de Leis de Kepler. Ele descreveu aí os movimentos do planeta do Sistema Solar a partir dos modelos heliocêntricos, ou seja, a partir daquele modelo onde o Sol estaria no centro e ao redor do Sol nós teríamos aí a movimentação dos 8 planetas. Ele teve aí o desenvolvimento de 3 leis que regem aí os movimentos celestes. Essas 3 leis seriam aí a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. O que diz cada uma delas? Na primeira lei, que é a lei das órbitas instituída por Kepler, ele falou que os planetas eles vão ter certas órbitas que elas não são circulares, elas são elípticas e que ficam aí em torno do Sol. Já na sua segunda lei, o que ele propôs? Que foi a lei das áreas, né? Ele propôs que os segmentos que vão unir os sols aos planetas são áreas e intervalos de tempos iguais. Então, foram importantes observações que ele precisou fazer para chegar à conclusão de cada uma dessas leis. E por último, e não menos importante, a sua terceira lei foi a lei chamada de Lei dos Períodos. Nesse caso, ele apontou a existência aí da relação entre a distância de cada planeta e o seu período de translação. Então, o que isso quer dizer? Que cada planeta tem uma certa distância em relação ao Sol. E cada planeta também está distante um do outro. Eles não ficam assim tão próximos como nas imagens que a gente observa, né, que dá essa impressão. E outra coisa importante também da gente descrever é que cada um vai demorar um certo período, né, para conseguir fazer uma volta completa ao redor do Sol. Alguns podem demorar mais dias e outros vão demorar menos dias. Depende também da questão da distância que ele tem em relação ao Sol, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Claro que a gente teve muitas outras descobertas dentro da ciência e aí hoje a gente só resgatou algumas das principais, tá? Vocês podem acessar essa aula mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!